Bitcoin hoje tenta passar os 24 mil de novo, mas não consegue. A gente está nesse impasse e temos um motivo, tá? Fica até o final desse vídeo que você vai entender o que está rolando e agora a gente vai matar todas as dúvidas de onde a gente pode ir nesse cenário de incerteza, tá? Bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin aqui descendo 0,6%, praticamente parado, mas isso aí tem um motivo sim, tá? Essa semana a gente está tendo alguns dados importantes saindo, principalmente hoje na terça-feira, a gente tem alguns dados não muito importantes saindo, como, vamos lá, construção de novas casas. Isso aí tem mais a ver com o setor imobiliário dos Estados Unidos, mas o importante mesmo é na quarta-feira, amanhã, que a gente vai ter dados aqui mais sobre a reunião do FONC aqui. A gente vai ter uma ata da reunião onde decide a taxa de juros e tudo. Isso pode influenciar totalmente o mercado tradicional, e a gente sabe que o Bitcoin ele acaba seguindo o mercado tradicional independentemente da situação. Então a gente vai ter algumas dicas. A gente sabe que dia 21 de setembro, se eu não me engano, vai ter a nossa release lá dos dados econômicos, mais precisamente os juros. Então até lá a gente fica nesse negócio, se vai subir ou não muito os juros. E hoje, na verdade amanhã, quarta-feira, calma aí que eu estou um pouquinho perdido, a gente vai entender melhor qual é essa direção, porque com certeza o mercado tradicional vai seguir conforme a música for tocar amanhã. Hoje mesmo ele está subindo 0,3%, principalmente na resistência mais importante que nós estamos tendo. Isso aqui é o nosso benchmark principal. A gente precisa romper essa resistência para dar um início a uma nova pernada de alta no Bitcoin. Enquanto isso, a gente vai ficar nessa indecisão chata e total, sem ficar assim, cara, sem expectativa nenhuma, porque a gente conversou ontem que a gente está com padrões aqui de incerteza. Um padrão indica alta, outro padrão indica baixa pra gente. Então, nisso aqui a gente realmente está sem nenhuma direção, o que acaba deixando a responsabilidade para o mercado tradicional, o S&P 500. Agora, tá? O que a gente precisa prestar atenção dentro do Bitcoin, no cenário ali, em questão de compra e venda de volume grande ou pequeno? A gente está tendo agora o pessoal que tem mais grana, mais conhecido como institucional, fazendo suas vendas, enquanto a sardinhada, por assim dizer, eles estão comprando. Cara, o que isso significa? A gente teve uma alta, essa galera que levantou o mercado, consideravelmente eles vão, péssima palavra, eu não sei o que essa palavra significa, desculpa meu português, mas o que nós temos aqui? A gente tem um pessoal que fez compras grandes antes, agora que o mercado subiu, a tendência eles venderem. Então, o que a gente pode ter nesse cenário? Bom, um despejo. Só que esse despejo vai significar para a gente uma queda total do mercado? Não necessariamente. A gente pode ter uma queda que é mais conhecida como uma onda de baixa no meio de uma tendência de alta. Então você vê que a gente subiu bastante, formamos essa cunha e a partir desse momento a gente pode esperar um rompimento dessa cunha para baixo sem problema nenhum. E depois uma nova pernada de alta, mas eu lembro para vocês que os 22 mil dólares para a gente tem que ser a nossa referência principal. A gente não pode perder essa zona de forma alguma. E para entrar também nesse meio, a gente precisa usar o índice de força relativa, que vai dar uma direção melhor para a gente também, como que o preço vai se comportar. O que a gente tem? A gente tem uma cunha que pode ser rompida para baixo, lembrando que a cunha, tecnicamente, dentro das margens de erro do mercado, não está indicando que rompemos, agora o negócio foi para baixo e ferrou de vez. Não, a gente tem alguns suportes de referência, como 23.500, aqui mais entrando nos time frames, e principalmente 23 mil dólares, que é o nosso próximo suporte, tá? Com isso você pode ver o RSI, que a gente tem uma região aqui dos 50 pontos. Essa região aqui a gente não perdeu ainda, isso é muito importante. A gente já conversou muito aqui, simplesmente do fato dele não perder essa região. Isso aqui, o mercado, se ele desenhar isso aqui que você está vendo, isso significa que há uma tendência de alta sendo criada. Então, a partir do momento que a gente não perdeu os 50 pontos, a situação está ótima para a gente. E isso aqui considera também uma queda, um rompimento dessa cunha, que não vai significar uma queda total. Lembra que a gente precisa de ter confirmações no mercado. O negócio rompe, a gente espera uma confirmação para ir levar a sério, porque enquanto isso a gente vai estar sujeito a armadilhas. Então, no mercado, agora no Bitcoin, a gente vai ter o seguinte: a gente tem uma situação de incerteza, mas dentro dessa situação de incerteza a gente tem algumas coisas ajudando. O S&P 500 subindo e rompendo essa resistência, com certeza pode atrair um volume comprador para o mercado. Isso, por que não está acontecendo, né? O S&P 500 está subindo hoje e o Bitcoin está caindo. Por que está acontecendo? Por que o Bitcoin não está caindo? Porque às vezes demora para o mercado digerir e ter essa confiança. E com isso a gente vai ficar de olho amanhã, na verdade, 3 horas da tarde mais ou menos, vão sair alguns dados, alguns indícios sobre
toda essa questão de taxa de juros, e aí sim a gente vai ficar esperto nisso aí, porque com certeza nessa hora o S&P 500 pode dar uma pernada para cima, e aí sim os investidores vão ter mais consciência e conforto em colocar a grana de volta no mercado extremamente de risco, que é o Bitcoin, que vocês já sabem, tá? Nesse meio tempo a gente precisa também olhar essa dominância aqui tá com um comportamento que eu já falei para vocês, que tá rolando, tá um negócio meio estranho, porque a gente só tá tendo um despejo gigante. Esse despejo seria considerado uma altcoin season, uma temporada das altcoins. Só que como é que isso funciona numa alta tão pequena do mercado e numa queda que a gente teve tão grande? Então a altcoin season, na verdade, ela não acontece na queda do mercado, é melhor acontecer na alta, tá? Porque aí vem capital pro mercado. Só que isso aqui que você está vendo, todo isso aqui, essa queda que tem gente falando que é altcoin season, os caramba, não é. A gente está tendo uma migração do capital do mercado, do Bitcoin para o Ethereum, porque o Ethereum vai ter uma atualização do Merge, se eu não me engano, em setembro. Então a gente precisa entender que o capital ele vai ser direcionado para uma coisa mais especulativa, já que o mercado é de risco. Então o Ethereum é a moeda perfeita para atrair esse volume financeiro. Nesse meio do caminho, a gente precisa olhar as altcoins também, que por incrível que pareça, parece que está tudo explodindo. Tem algumas altcoins que sim estão se destacando, mas no final das contas a coisa está muito lateral. O que está dando essa mudança absurda na dominância é o Ethereum. Com isso, você não vai achando que agora é a hora perfeita de comprar altcoins. Tem projetos que estão com ótimo risco-recompensa, relação risco-recompensa ali para você entrar e fazer um hold, quem sabe, mas você tem que ter estratégia nesse momento, tá? Não adianta comprar ali e esperar que amanhã você vai ter lucro. Você precisa de estratégia nesse meio do caminho. Para você ter isso, você já sabe, é só se inscrever nesse canal que você está todo dia me assistindo e deixar o seu like se o conteúdo aqui está sendo bom, que é o mínimo que você pode fazer com toda a informação que eu estou te passando aqui, certo? E olha só, o que a gente tem? Temos alguns dados importantes que a gente precisa olhar. Vocês sabem que eu adoro o índice de força relativa, o RSI, e aqui a gente tem algumas médias a EMA de 10 períodos aqui, que podem dar um indício melhor pra gente no gráfico semanal. O que acontece? Toda vez que ele forma um fundo, a gente já viu que o índice de força relativa ele entrou em sobrevenda aqui no gráfico semanal, e isso parece que foi a primeira vez que aconteceu na história do mercado. Isso geralmente marca o fundo da tendência. Com isso você pode ver que todos esses gráficos, essa métrica que está mostrando, ela indica o início de uma bull run. Não necessariamente o mercado já vai sair para cima decolando desde agora. Já conversei com vocês, a gente pode ter uma lateralidade para depois fazer uma pernada de alta. Isso pode levar 1-2 anos sem problema nenhum, mas a expectativa principal aqui é: o mercado pode sim já ter precificado o nosso fundo, tá? Os 17 mil já pode ter se precificado como fundo máximo do mercado. A gente tem dados para confluir com isso, mas o principal aqui vai ser na quarta-feira, que a gente vai ter dados sobre o FONC e toda essa política monetária que está rolando nos Estados Unidos, que sim, isso aqui é a nossa atração principal no momento. A gente precisa ficar extremamente de olho, porque o S&P 500 subindo hoje, ele está subindo sem parar. A gente tem duas interpretações para fazer aqui. A primeira delas é que o S&P 500 ele está batendo uma resistência. Quando ele bate uma resistência, e não é uma resistência qualquer, você pode ver que a gente tem dados gráficos aqui atrás para falar que é uma resistência bem importante. Com isso a gente tem uma tendência a rejeitar de primeira esse rompimento, iniciar uma pernada corretiva. Eu já mostrei para vocês o quão massa é essa pernada corretiva, porque olha comigo aqui, se a gente ativar aqui a retração de Fibonacci, vamos perceber que vamos ter um nível muito bacana para fazer uma retração, e ele bate precisamente aqui nos 4.000 pontos, que é praticamente o nosso suporte extremo nesse momento. A gente passou isso aqui para cima, já indicou uma mudança de cenário completamente otimista para o S&P 500, consequentemente isso empurra para o Bitcoin também um certo otimismo. Mas tá, a gente passar aqui para cima e simplesmente depois voltar com uma armadilha não é legal. A gente precisa romper, voltar a fazer a confirmação, e daí para cima a gente vai partindo para um cenário muito mais otimista e uma construção de uma reversão dentro do cenário macroeconômico. E você já percebeu que os topos aqui já estão ascendentes. Os topos, mesmo que o mercado S&P 500 caia agora, ele já vai ter formado um topo acima do anterior. Isso indica uma tendência de alta sendo criada. O mais importante é que é uma tendência de alta sendo criada dentro de uma tendência de baixa. Isso indica pra gente ou um pullback muito poderoso ou um pullback que pode ser evoluído aí para uma reversão. Isso aqui é ótimo. Então a gente está num cenário muito positivo. Só que a atenção vai ser agora se o S&P 500 vai começar a retrair agora ou não. Mas a minha estratégia ela está se baseando praticamente que o cenário já melhorou, mas a gente ainda pode ter algumas correções, e o importante, tá? A relação de suporte, onde você não pode perder S&P 500, a gente não pode perder os 4.000 pontos, e também no Bitcoin a gente não pode perder
os 22 mil dólares, tá? Então a gente vai ficar na expectativa fortíssima para amanhã, o que vai ser disso, porque o mercado está muito parado, a gente está praticamente, como eu falei com vocês ontem, no limite dos padrões gráficos, a gente está desenhando 100% do padrão. Isso dificilmente acontece, é uma coisa muito rara, e quando isso acontece é uma indefinição massiva do mercado, a gente tem que ficar esperto. No mais, amanhã eu vejo você, tamo junto, forte abraço e é nóis!